Hoje a gente vai sair daqui com o melhor suplemento para explodir a sua testosterona. Isso porque, meu querido, eu separei 16 dos suplementos mais queridinhos aí da rapaziada e vamos colocá-los para batalharem entre si, para que a gente saia com aquele que potencialmente é o melhor suplemento para decolar a sua testosterona de forma 100% natural, maravilha? Para nos ajudar nessa classificação, eu trouxe aqui 4 critérios. O primeiro critério é o impacto comprovado no aumento direto da testosterona que esse suplemento apresenta. Ou então, se ele não apresenta nenhum impacto comprovado, enfim, tudo isso vai pesar de forma positiva ou negativa para nossa batalha aqui. O segundo critério é, então, se existe uma base científica sólida, robusta, para que esse suplemento, então, ele configure uma categoria de suplemento que é possível, sim, ser usado para o aumento de testosterona, tá? E aqui não é qualquer base científica, não. É ideal que seja uma base científica, quanto mais sólida, quanto mais robusta, melhor, tá? O terceiro critério é se existe, então, uma segurança no uso desse suplemento. E quais são, se é que existem, possíveis colaterais para usar isso. E é claro, isso vai entrar também na nossa ponderação sempre que necessário. O quarto critério é, então, se existe uma facilidade no uso, ou quão fácil é usar esse suplemento, e o quão acessível ele é. Se você tem que comprar aqui no Brasil mesmo, você consegue comprar, ou tem que importar, ou tem que, sei lá, plantar em casa, não sei lá. Então, claro, quanto mais acessível, melhor também, beleza? O que nos leva já para a primeira batalha da noite, tá? Que é maca peruana versus creatina. E aqui, cara, é jogo fácil para maca peruana, beleza? Mas com uma ressalva, não é jogo fácil porque a maca peruana é um foda, suplemento top para aumentar a testosterona. Não é isso, tá? Não é isso. Mas sim porque o seu oponente aqui, a creatina, cara, não deveria nem estar nessa brincadeira aqui, tá? O que acontece? As pessoas acreditam que a creatina aumenta a testosterona por um elemento de um elemento teórico que acontece quando você pensa que, pô, a creatina é usada para aumentar a força. Quando você aumenta a força, você, obviamente, então fica mais forte. Ao ficar mais forte, você consegue treinar mais pesado, pegar mais carga, e aí você estimula mais a produção de testosterona por essa via. O que, na teoria, em tese, é muito bonito, parece fazer sentido, os pontos se ligam ali, um depois do outro. Só que na prática, isso não tem como ser levado em consideração. Afinal, os ganhos são tão marginais em cada uma das etapas que vão se perdendo e, pô, não faz sentido você levar isso em consideração. Tá certo? Então eu nem colocaria isso aqui, por exemplo, numa classificação minha como sendo um suplemento minimamente utilizável para aumentar a testosterona. Mas como ele apareceu aqui, a maca peruana vence ele. Por quê? Porque a maca peruana, ela consegue melhorar o que são alguns dos sintomas, principalmente a libido da rapaziada que usa. E como libido é um dos principais sintomas que faz a galera achar que tem que aumentar a testosterona e tudo mais, a maca peruana, ela entra aqui. Mas ela não tem comprovação minimamente robusta para dizer que ela aumenta a testosterona. Aí isso aqui, quando eu falo, a galera chega a chorar, cai pra trás da cadeira. Mas o fato é que, cara, não tem. Então, você vai ter, sim, uma comprovação minimamente robusta que ela vai auxiliar na libido, apesar da libido ser multifatorial. Então, existem infinitos elementos que vão influenciar na libido em si. Mas quando se trata de testosterona, não tem evidência robusta, tá? Aí, novamente, tem aquele monte de gente que fala, mas funcionou comigo. Eu sei de um influencer, de um cara que me falou que para ele tomou maca peruana, a testosterona foi no talo. E, cara, vamos ser sinceros, porra, em 2025 ainda você comprar a ideia do funcionou comigo, principalmente quando se trata de coisas que são concretas, né? Vamos lá. Eu acredito muito no funcionou comigo, né? Quando você está falando de um relato de elementos mais abstratos, um bem-estar, porra, me senti melhor, senti que aumentou a libido, então, que seja assim, tá? Em elementos mais descritivos. Agora, quando você vai pegar para elementos concretos, numéricos, mensuração de níveis hormonais, aí, porra, funcionou comigo e não tem como ser levado em consideração, tá? Não, pelo menos não em plano 2025. Então a maca peruana ganha aqui, mas não por capacidade própria, mas sim porque, porra, a creatina aqui não deu nenhuma canseira na maca peruana. Próxima batalha é o seguinte: suplementos de proteína versus magnésio. Aqui a gente tem uma situação bem parecida, tá? Isso porque as pessoas acreditam que suplementos de proteína aumentam a testosterona, porque de algum lugar surgiu que quanto mais proteína você comer, mais testosterona você tem. Não sei de onde surgiu isso aí, mas surgiu. As pessoas falam isso, né? E qual que é o problema disso aí? Que não tem, cara, não tem uma relação direta, assim, quanto mais proteína você comer, mais testosterona você tem. Inclusive, usar esse argumento, usar essa narrativa, usar essa ideia, esse pensamento, pode ser uma baita de uma furada para você. Por quê? Porque a gente sabe que existem níveis mínimos de gordura que você tem que comer na sua dieta e níveis mínimos de carboidrato que você tem que consumir ali para manter um ambiente otimizado ao máximo para a produção hormonal. Tá? Dentre vários hormônios, a testosterona está no meio. Então já é sabido disso. Dito isso, se você só quer se entupir de proteína, você quer comer proteína no talo, você está gastando espaço que você teria
para consumir mais carboidrato, para consumir mais gordura, para ter mais essa performance, gerar esse ambiente mais otimizado no teu corpo, em detrimento de achar que quanto mais proteína comer, melhor. Então, com certeza, os suplementos de proteína não venceriam essa batalha, independente do que fosse. Agora, cara, o magnésio, de fato, tem relação, sim, com a testosterona. Então, é observado que homens que têm deficiência de magnésio, aí sim apresentam níveis mais baixos de testosterona. Então, vamos lá. Primeiro suplemento bom aqui, realmente, para testosterona, quando a gente pensa, o magnésio, ele entra na lista. Maravilha? Próxima batalha aqui, cara, é vitamina D versus Shilajit. Tá? Então, vamos lá. Shilajit é um produto que surgiu nos Estados Unidos. Eu acho que foi nos Estados Unidos que surgiu, tá? Sempre com aquelas narrativas, suplemento que tem a origem na planta do Tibete lá, que nasce na árvore e tal, a cada 6 meses, um ano, e monges têm que coletar isso aí. É sempre aquela narrativa muito abstrata, né? E aí surge isso aqui, um negócio secreto que a galera come e diz que duplica, triplica a testosterona. O fato é que, curioso, inclusive, você vai encontrar alguns estudos falando sobre Shilajit, mas pelo menos todos que eu encontrei, todos que eu já ouvi falar, eles são estudos comprados dentro da própria indústria, né? Então, a indústria vem lá, financia os caras para fazer o estudo e aí sai o resultado. Bom, o quanto você acha que isso realmente é passível de você ouvir, não sei. Eu já não gosto de olhar por essa ótica e dá muito peso para suplementos que a indústria, para estudos que a indústria financia. Então, o Shilajit aqui definitivamente não é um suplemento que eu recomendo para você aumentar a testosterona. Agora, a vitamina D, cara, isso aqui é do caralho, tá? Isso aqui é do caralho. Vitamina D, meu querido, ganha aqui fácil. Por quê? Quando a gente fala de vitamina D, a gente observa que homens que têm deficiência de vitamina D, eles apresentam 20 a 25% menos testosterona do que homens sem a deficiência. Beleza? A gente está falando aqui de níveis séricos de vitamina D, ali abaixo de 30 nanogramas por ml. Então, vitamina D, cara, regulado, isso aqui é do caralho para sua testosterona. Maravilha? Cara, inclusive a vitamina D, ela é um dos pilares fundamentais para você ter uma testosterona naturalmente alta, para você encontrar os seus maiores níveis de testosterona de forma 100% natural. Inclusive, esse é um dos tópicos, dos pilares que eu converso dentro do Testosterona Blindado, meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Foi fazendo o que está lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona. De novo, 100% natural, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindado, é só clicar no primeiro link da descrição, beleza? O que nos leva à próxima batalha, que é Tonga Ali, o famoso Long Jack aqui no Brasil, versus glutamina. Cara, glutamina, novamente, é um daqueles suplementos que a galera, de alguma forma, inventou que isso aí melhorava a testosterona e não tem nenhuma comprovação de absolutamente nada com relação a isso. Já o Long Jack, ele tem sim uma boa evidência, não é tão robusta assim, mas tem alguma evidência sim, mostrando uma melhora, pelo menos sugestiva, da testosterona através do Long Jack, então ele passa de fase aqui com tranquilidade. Aparentemente a batalha é mais fácil até agora. Vamos lá para o outro lado da nossa tabela, a gente tem, opa, já passei um aqui sem querer passar ele. Aqui ó, ashwagandha versus multivitamínico, tá bom? Aqui no ashwagandha versus multivitamínico, qual que é a grande questão? Cara, eu gosto de multivitamínico? Talvez, tá? Neste contexto, vou tirar isso aqui daqui porque foi errado, né? Mas no contexto de testosterona, eu não sei o quanto eu gosto de multivitamínico, tá bom? Porque, o que acontece? A gente, quando fala de aumento de testosterona através de uma regulação de vitaminas e minerais, a gente tá falando de botar aquilo que estava deficiente lá pros níveis normais, pros bons níveis. E, cara, pensando nisso, porra, o multivitamínico me parece ser muito bom. Afinal, você vai tomar um monte de vitamina ali, o que tiver pra baixo vai pra cima e parece muito bom. Só que tem um problema com o multivitamínico, é que, obviamente, você não consegue mexer na quantidade que aquilo já está ali construído, né? Então você não consegue, se você quer aumentar a dose de algum nutriente específico, você não consegue fazer isso. Por que você não consegue fazer isso? Porque, porra, ele já tá construído ali, né? Então, para você dobrar a dose de algum nutriente, você tem que dobrar a dose total. Então, tudo vai dobrar. Além de que existe também competições entre certos nutrientes, entre certos minerais, certas vitaminas, que muitas vezes no multivitamínico vai estar construído dessa forma, e aí você não consegue quebrar justamente o que era essa deficiência que você construiu ao longo do tempo. Porque você, por mais que tome essa vitamina, ela vai ter competições específicas com outras vitaminas e outros minerais que não vai prejudicar um pouco na absorção. Então, eu confesso que eu não gosto muito de multivitamínico. No contexto geral, no contexto de testosterona, acaba que eu não gosto menos ainda. Cara, já a ashwagandha tem bons. Tem bom. Palavras não são boas evidências, mas tem evidência, sim, mostrando uma melhora nos níveis de testosterona, daí talvez de forma indireta,
porque você vai ter uma melhora nos níveis de cortisol, e a gente sabe que existe uma relação entre cortisol e testosterona, e quanto mais alto o cortisol, menor tende a ser a testosterona. É claro, quanto maior, fora dos níveis que base que deveriam ser, né? Principalmente quando a gente pensa níveis mais altos de forma crônica, aí é pior ainda. Mas nessa batalha aqui, cara, a Ashwagandha vence, tá? Será que eu vou conseguir clicar aqui ou deu bug mesmo? Aqui, ó. A Ashwagandha vence, tá? Então, eu prefiro entre essas duas variáveis aqui. Eu acho que a Ashwagandha vai conseguir te entregar mais do que o multivitamínico, pensando nessa questão logística, tá? Se o multivitamínico não tivesse essa questão logística, aí ele passava. Mas como ele tem essa aí de você não conseguir manipular as doses, acaba que muitas vezes você não vai conseguir colher o resultado que você busca. O próximo, cara, é zinco versus tríbulos, tá? E, cara, falando do tríbulos, a galera idolatra tríbulos terrestres. Eu não sei se é porque foi um dos primeiros suplementos que apareceu aqui no Brasil, com alguma promessa de melhor testosterona. E a galera associou isso, grudou na cabeça das pessoas e, pô, todo mundo acha que tríbulos é um puta suplemento, né? Mas não é, cara. Tríbulos é uma porcaria pra testosterona. Assim, ele tem o mesmo nível de evidência da maca peruana, entendeu? Quando se trata de aumento de testosterona. Então ele vai ter ali uma melhora até né, em alguns possíveis sintomas que a galera reclama de baixa testosterona, vai ter algum elemento na libido muitas vezes. Mas, cara, eu me lembro que quando a primeira vez que eu ouvi sobre tríbulos era assim, que o tríbulos elevava o seu nível, que coisa, né? Fazia com que você produzisse o máximo de testosterona que você conseguisse. Então ele era como se fosse o nitro natural, assim, um boost natural. Você tomava isso aqui e ele levava o seu nível pro máximo natural que você pudesse produzir. Só que, cara, não tem nada a ver, pô, com isso, entendeu? Existe uma série de outras coisas que você tem que fazer para de fato fazer com que a testosterona esteja no prime no nível natural. E nenhuma delas envolve tomar tríbulos ou qualquer coisa assim, entendeu? Então o tríbulos é muito superestimado pelas pessoas. Ao contrário do zinco, cara, que não é tão falado, tão difundido quanto o próprio tríbulos, mas, cara, é fundamental quando você pensa numa testosterona, pelo menos máxima, nos níveis naturais, tá? Então o zinco passa com folga aqui, porque, novamente, é observado em homens que têm deficiência de zinco também uma piora nos níveis de testosterona e ajustar isso aqui, organizar esses níveis, fazer com que você pare de rodar com o pneu murcho, um nutriente específico e coloque ele no talo, onde ele deveria estar, não precisa ser no talo tipo, de infinito, assim, mas botar ele no nível adequado, ali, no nível que deveria estar, meu querido, isso faz total diferença. E aqui o zinco vai ser soberano nesse ponto. Aqui também, maravilha? Próxima batalha, cara, é ômega 3 versus Testo Booster. Aqui é mais uma daquelas batalhas que, porra, um vai ganhar porque o outro é muito ruim, né? Então, assim, ômega 3, ele vai ser excelente para saúde, saúde cerebral, cognitiva, vai ter uma série de benefícios. Mas que não tem porra nenhuma a ver com testosterona, cara. Assim, eu falar que ômega 3 aumenta a testosterona é a mesma coisa eu falar que tomar água aumenta a testosterona. Porque a gente consegue chegar numa manipulação ali cognitiva, uma ginástica cognitiva aqui, argumentativa, para provar que a água melhora a testosterona. Quer ver? Quando você toma água, você mantém seu corpo hidratado. Tá? E um corpo desidratado, ele perde otimização na produção, na saúde geral. Vamos lá, na saúde geral. Uma saúde geral mais baixa não consegue produzir hormônios na medida suficiente, não consegue ter regulação hormonal suficiente. Então, logo você precisa tomar água da forma adequada, ou da quantidade adequada, para poder produzir bem testosterona. Mas você consegue entender que a gente chega nessa conclusão através de uma ginástica ali, né? Através de um pensamento que, porra, sei lá, a mesma coisa que estar no hospital, ser atropelado faz com que a sua testosterona baixe, porra. Porque você tá deitado numa maca no hospital, tá todo fudido, tomando um monte de remédio, e aí a testosterona vai cair. Mas você vê que não é uma relação direta, porra. É uma relação que só o retardado vai fazer, né? Então, o ômega 3 acaba caindo nisso aqui. Você até consegue, através de uma ginástica mental, porra, eu vou melhorar minha saúde, com isso eu aumento mais testosterona. Mas na vida real não leve isso aqui em consideração, tá? Já os testo boosters, o que são os testo boosters em si, né? São aqueles suplementos que prometem para você que vão aumentar a sua testosterona, e que eles são compostos por vários outros suplementos, várias outras coisas, muitas vezes um monte de coisa que vai ter tríbulos na composição, vai ter maca peruana, vai ter um monte de coisa, eles vão jogar tudo isso no bolo. Alguns deles, tá, são de formulação fechada, então você não vai saber o que está naquele suplemento, e para mim esses são os piores, porque você não sabe nem um pouco o que você está comprando, e a chance de você estar comprando uma porcaria, principalmente quando se trata de testosterona, é infinita, entendeu? Então, novamente, o texto boosters em si vai depender muito do cenário, tá? Se você confia na farmácia que está comprando, na farmácia de manipulação, no caso, que está comprando, ou na sua loja de suplementos. Mas, em geral, cara, isso aqui vai ser fraco, tá? Em geral, isso aqui vai ser fraco. Porque, principalmente quando se trata de dosagens, de organização de dosagens, um monte de coisa. Aí, depois a gente pode conversar até. E teve um outro vídeo que eu gravei sobre isso. Então, contando com detalhes,
tentando explicar pra você por que que talvez esses suplementos que vendam pra você, porra, são ótimos pra aumentar a testosterona, eles acabam sendo uma grande porcaria. Porque você vai ter uma série de regulações da Anvisa ali, no que tange quantitativo de nutrientes que eles vão conseguir oferecer por dose, e aí pra fazer um negócio maior acaba sendo às vezes muito mais caro pra indústria, não compensa pro cliente. Enfim, aí muitas vezes acontece um samba maluco lá, e que faz com que a imensa maioria dos testo boosters sejam ruins, tá? Alguns vão ser ruins por enganação mesmo, que os caras vão tochar de tribulus, tochar de maca perona e vão falar pra você que tá top. Outros vão ser simplesmente por questão logística mesmo, tá? Mas aqueles passam, porque o ômega 3 não tem porra nenhuma a ver com testosterona. Beleza? E a última batalha aqui das oitavas de final, oitavas, né? É, final, semifinal, oitavas de final. É quartas, oitavas de final. Então, aqui entre a Fadógia e o Boro. Cara, vamos lá. Aqui vai ser talvez um dos primeiros combates pau a pau mesmo, né? Fadógia tem algumas evidências mostrando melhor em alguns casos, mas assim, não são tão robustas, tá? Já o boro, ele não vai ter comprovação de aumento de testosterona. Pelo menos não na fração total, mas sim na fração livre. Então, tem um estudo clássico aí do boro mostrando como ele foi interessante para o aumento da fração livre de testosterona nos homens. E, cara, talvez pela falta de robustez da Fadógia, eu prefiro entre esses dois aqui e no boro, tá? Prefiro entre esses dois e no boro. Porque ele vai entregar uma robustez mínima, tá? Pelo menos uma evidência que não é uma evidência fabricada, não é uma evidência suplantada pela indústria, mostrando um efeito positivo no aumento da fração livre de testosterona, o que é muito bom, que a gente quer, com toda certeza, porque é ali que a gente vai conseguir encontrar principalmente os elementos que a gente busca na testosterona, né? Então, mais do que só ter uma testosterona total boa, a gente precisa ter uma testosterona livre, também legal, regulando ali SHBG, para que a gente colha esses benefícios em si. Então, cara, o boro aqui ele vence, tá? O boro aqui, na minha concepção, ele vence. O que nos leva, então, aqui a. Então, estamos aonde? Estamos nas quartas de final, né? Quartas de final, vamos lá. Macaperuana versus magnésio. E, cara, aqui pra mim é claro, tá? Que é simples, é fácil de decidir. Magnésio na cabeça, tá? Não tem nem dúvida. Porque, novamente, aquilo que eu falei, as evidências pra maca peruana, elas não são evidências de testosterona. Elas são evidências de libido, de sintomas adjacentes pra testosterona, mas que não é testosterona em si. É a mesma coisa que eu falar pra você que, porra, sei lá, cara, tomar café melhora o teu sono, né? Bom, que relação seria essa? Mas vamos lá. Imagina só, quando você toma café, você melhora a sua disposição de forma pontual, né? Quando você dorme bem, você também melhora a sua disposição ao longo do dia. Então é como se eu cruzasse essa barreira que tem clara entre a diferença da disposição que você constrói através do café versus a que você constrói através do sono regulado e unisse essas duas coisas, né? Associasse essas duas coisas. A mesma coisa a maca peruana. Então, porra, ela melhora a libido, ótimo, mas a testosterona também mais alta vai te entregar, em algum grau, uma melhora de libido também. E aí é como se eu unisse essas duas coisas e falava, já que macaperona aumenta a libido, e libido está relacionado com a testosterona, então macaperona aumenta a testosterona. É igual ao café com sono que eu falei. Então, já que café melhora a disposição, e já que uma boa disposição está relacionada com sono bom, tomar café melhora o sono, que não tem nenhuma relação, entendeu? Então é esse tipo de associação que a galera faz, e por isso que é tão perigoso você pensar, porra, a maca peruana é top pra testosterona, porque na verdade não é. E aqui, cara, o magnésio vai ser fantástico, tá? Também vai trabalhar um pouquinho na questão do SHBG, ali pra melhorar a fração livre da testosterona. Magnésio na cabeça, tá? Quando você tem deficiência deste nutriente, é claro, né? Se você não tiver deficiência, aí não tem tanta vantagem em consumir mais. Aqui entre vitamina D e long jack, cara, vitamina D na cabeça também. Vitamina D é pica, é foda. É um dos suplementos mais negligenciados pelas pessoas hoje em dia. Então, as pessoas esquecem da vitamina D. E, assim como esquecem qualquer outra coisa, na verdade, as pessoas me parecem que elas esquecem do básico e começam a querer buscar as respostas em, em elementos muito mais complexos, sendo que elas não olham pro básico, sabe? Cara, a vitamina D é o básico do básico do básico, tá? Manter isso aqui regulado vai te dar muito mais performance na vida e também muito mais testosterona, tá? E, cara, o long jack, por mais que seja interessante, seja bom, tenha algum tipo de evidência ali, algum tipo de robustez mínima, vai perder pra vitamina D aqui facinho, facinho na nossa batalha. A próxima batalha, cara, é Ashwagandha versus Zinco. E aqui, cara, aqui são duas vias diferentes, né? Então, quando a gente tem aqui uma melhora nos perfis de cortisol, aqui a gente vai estar atuando diretamente na testosterona. Eu confesso que são dois bons suplementos, mas nesse caso, pensando em principalmente impacto direto, tá? Impacto direto. Quando você tem deficiência de zinco, suplementar com zinco é fundamental. Tá? Não tem. Se você tá com deficiência de zinco e você pode torar o pau em ashwagandha, tá?
Você vai estar deixando de ter muito resultado, vai estar deixando muito resultado na mesa. Enquanto o contrário não acontece. Pô, sei lá, você não estaria com deficiência de ashwagandha, né? Enfim. Ou você está com um nível de cortisol tão alto assim, mesmo assim, o zinco ele ainda vai, se você mantiver níveis adequados de zinco, ele ainda vai te dar um resultado excelente. Então, e também existem outras formas de regular esse cortisol. Tá? Agora o zinco, você só consegue melhorar o zinco comendo alimentos com zinco ou então suplementando com zinco. Maravilha, então o zinco passa para semifinal. E o último aqui das quartas de final é texto boosters versus boro. Os texto boosters tem aquele problema que eu falei para você, tá? Tem aquele problema de, porra, as formulações são às vezes subdosadas, às vezes são muito, muito caras. Também tem isso, tá? Um negócio que eu não citei no começo lá, mas isso aqui muitas vezes chega para você numa embalagem de R$ 400, tá? R$ 400 por mês pra você tomar. E aí, porra, por mais que ele, digamos, tenha então o maior conjunto de suplementos, o conjunto perfeito de suplementos, de suplementos para aumentar a testosterona, realmente você consegue muito mais barato se você não. Não, muito mais barato e de melhor manipulação de dosagens, né? Quando você não compra ele fechado. Eu não gosto de suplementos fechados para testosterona. Essa talvez seja um grande viés meu aqui na análise. Eu acho que a grande maioria disso aqui é tudo balela. Então, cara, eu vou de boro aqui, tá? Eu vou de boro, pelo aquele efeito na fração livre da testosterona, e por ser um suplemento, assim, de um nível muito mais básico. Se você perceber aqui, todos que nós passamos, cara, são suplementos de nível básico, aqui não tem nada muito complexo, nada muito abstrato, nada que você precise de mais do que 20 segundos de explicação para entender também. Então não é que, porra, é uma planta secreta que vai de não sei do que lá, que vem de caminhão, vem de navio, vem com um chinesinho nadando com a planta na boca aqui para chegar no Brasil, e os caras fazendo negócio. Então, não, são suplementos básicos aqui, tá? E, cara, esse pack aqui, um pack com esses 4 aqui, já vai, assim, já tá foda, tá? Excelente. Então, é claro, e aí vem um detalhe supremo aqui, né? Quando a gente pensa em suplementos para aumentar a testosterona, e agora eu já posso falar para você isso aqui, a imensa maioria dessa galera aqui não vai ter efeito nenhum, tá bom? Por quê? O maior efeito que você tem com suplementação de testosterona é justamente quando você está com deficiência de algum nível, de algum nutriente, se alguma vitamina, algum mineral, e você suplementa para poder deixar aquele nível normal. Esse é o maior, e para mim é o melhor custo-benefício de testosterona, de suplementação que existe. Tá? Para mim não existe nenhum custo-benefício de suplementação melhor do que esse. Porque custo-benefício é o quê? É quanto você paga versus quanto você tem de retorno. E as pessoas às vezes endeusam a suplementação como se fosse a coisa mais, assim, é o turbo que falta na minha vida, entendeu? O turbo que falta. Mas, cara, jogando limpo com você, sono te entrega muito mais resultado em qualquer área que seja, quando comparado com alguma suplementação. Tá? Jogando transparente com você. Tá? Então, suplementação vai sim te ajudar em algum grau, mas principalmente quando a gente está pensando em cobrir essa deficiência. Tá? Depois disso, aí é o que eu falo, o custo-benefício ele já não existe mais. Mas também não é como se a vida inteira fosse levada só a custo-benefício. Porque o que é o custo-benefício? É você julgar que você tem uma ótima relação entre o resultado que você tem e o dinheiro que você coloca, né, naquilo. Mas muitas vezes você está buscando só resultado, não está buscando custo-benefício. Entendeu? Então, sei lá, se o dinheiro para você é infinito, ou se você está com dinheiro sobrando aí, o custo-benefício ele vai importar cada vez menos, né? Agora, se você está apertado contando moedinha, o resultado tem que ser entregue de forma muito maior para você do que um resultado menor, entende? E, cara, aqui você tá muito bem servido, tá? Vamos lá. Com, com esses dois suplementos aqui, cara, eu vou de. Eu vou de. Ah, cara. Assim, eu tô bem inclinado em de vitamina D, só que existe um problema na vitamina D aqui, cara. E que na verdade não é um problema, é uma solução, né? Que ela como suplemento, ela é boa, só que você tem uma forma de aumentar os seus níveis de vitamina D sem usá-la como suplemento, que é através da exposição solar. E que pra mim é 0,800, né, cara? De graça. Pra mim, pra você, pra todo mundo, de graça. Então você não precisa gastar com esse suplemento. E por isso, cara, por isso que o magnésio passa. Porque, enfim, o sol tá aí, o sol é de graça, é fácil de você tomar na medida certa e tudo mais, se você tomar as precauções ali, porra, você consegue se expor ao sol da melhor maneira possível, com qualidade no talo, ter melhores níveis de vitamina D, isso aqui é sensacional, entendeu? Então, cara, magnésio passa por conta dessa questão. Senão a vitamina D passaria. Se não existisse nenhuma outra forma de alcançar a vitamina D que não fosse o sol, aliás, que não fosse a própria suplementação, né? Se o sol não existisse para esse contexto, vitamina D passaria tranquilo, tá? Mas já que existe esse contexto, magnésio passa
por conta desses elementos que eu comentei. E aqui desse outro lado, zinco versus boro. Cara, zinco versus boro, aqui nós vamos de zinco, pô. Não tem nem que pensar muito não, porque o que que acontece? O boro, ele vai ter aquele elemento sobre a fração livre de testosterona, tá? Mas o zinco é o que tem mais relação direta com a testosterona total, tá bom? E então ele passa fácil aqui em cima do boro, porque apesar das evidências, das boas evidências aqui, ou pelo menos da boa evidência com relação à fração livre, nós vamos considerar a fração total aqui como sendo aquilo que a gente quer maximizar no primeiro momento, tá bom? E o peso disso aqui é muito maior do que você não ter, de você não otimizar. Como é que eu posso explicar isso pra você? Mas aqui, cara, a gente tá falando de você trazer algo que tá no baixo e ir pro normal, rolando com o pneu murcho pra você tá voando baixo. Aqui é algo que, em tese, já tá ali regulado, e aí você tá dando um gás a mais pra dar um plus. Então, a diferença de melhora que você tem daqui versus aqui é maior. E aí por isso a gente joga zinco. A gente joga zinco aqui na primeira colocação, tá? E ele nos leva pra final, cara. Magnésio versus zinco. E aqui, cara, aqui é zinco, tá? Aqui é zinco, porque quando a gente pensa, principalmente no que é a. Cara, aqui é zinco ou magnésio? Realmente, eu vou de zinco, mas poderia ir de magnésio, tá? Poderia ir de magnésio. A justificativa que eu ia usar com relação ao próprio zinco é que é mais fácil você encontrar evidências que vão entregar uma robustez maior para regularizar os níveis de zinco e aumentar a testosterona do que o magnésio em si. Tá? O magnésio ele vai ter evidências ainda robustas, mas não tão robustas quanto o próprio zinco. Isso aqui já é batido, todo mundo já sabe. Então aqui eu jogo no zinco, tá? Mas, cara, a gente não precisa botar isso aqui pra se degladiar e querer se matar pra encontrar o melhor de todos, não. Aqui você tá muito bem servido, tá? Colocando a regulação dos dois ali pra níveis ótimos, cara, você tá muito bem servido com essa duplinha aqui. Com esse quarteto aqui, cara, você tá muito bem servido. Maravilha, você tá muito bem servido. Então, se você tá com querendo comprar suplementação para poder melhorar a testosterona, vai nisso aqui, tá? Vai nisso aqui e fuja deste resto aqui. Maravilha, meu querido? Então, quero saber de você agora, se tem algum suplemento aqui nessa, né, que foi falado hoje que você já toma, ou que você vai parar de tomar, ou se você sentiu falta de algum suplemento aqui nessa nossa lista, quem sabe a gente faz uma próxima também. Maravilha? E se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir este outro vídeo aqui, onde eu te mostro mais do que só suplementos que você pode tomar para poder aumentar a testosterona, que você já aprendeu nesse vídeo, mas sim o que mais você pode fazer para ficar com a testosterona no talo. Beleza, meu querido? É isso aí, tamo junto e até a próxima.